Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, um bate-papo onde eu não sei, eu acho que eu vou ficar calado. Porque se eu ficar calado, eu acho que vai ser melhor para vocês. E por quê? Porque quem está aqui é um mestre em oratória. É um cara que, puxa vida, se você assistir um curso dele, você sai de lá falando pelos cotovelos, mas falando pelos cotovelos de uma maneira correta. Porque não adianta dizer, não, eu sou uma matraca, eu não tenho medo, não tenho vergonha, não tenho isso, não tenho aquilo, mas fale direito, né? Tem que saber determinadas situações, como colocar, como fazer, como colocar determinadas frases, como manipular as suas emoções e por aí vai. Tu achas, meu querido amigo telespectador, que existe alguém mais perfeito para passar isso para todo mundo do que o mestre em oratória Carlos Conce, o homem que dirige o Instituto Carlos Conce há muitos anos e que tem formado turmas e mais turmas e mais turmas. Eu até, quando eu falo nisso, eu encho o peito e digo assim, e eu já tive a chance de ser paraninfo de 3. Brincadeira, não é um negócio bom demais, né? Te dá uma honra. Oh, meu Deus, como dá? Carlos Conce, que prazer recebê-lo. Querido amigo Geraldo, prazer também estar aqui. Estou bem, graças a Deus. E você, em paz? Como se diz por aí, empurrando com a barriga. Mas eu não estou querendo mais empurrar com a barriga, porque isso é sinal de que eu estou engordando. Não é? Aí então é melhor não empurrar com a barriga. Tá certo, A gente vai tá tocando certo. a vida para frente, mas tocando com aquela alegria, com aquela vontade, com aquela pujança. Não é isso que você faz? Tem que ser, né? Não com é? bastante pujança, com força, com fé. Agradecer a você, Geraldo, pelo convite para estar aqui. Que é isso? Você agradecer não precisa de convite? Agradecer ao telespectador, agradecer ao Felipe, ao Sávio pela acolhida de sempre e dizer que você tem toda a razão. Não dá para falar de qualquer jeito, né? Não, claro que não. Falar, todo mundo fala. Agora, falar com competência, falar atingindo os objetivos que nós queremos, falar com noção para onde você olha, o que você diz, mas também como você diz, são outras questões, na verdade. Pois é. E essa questão do que você colocou muito bem agora, você dizer é fácil. Agora, como dizer é? Aí, como dizer, nem sempre é. Nem Aliás, sempre é importante colocar que a maioria, por exemplo, das separações conjugais são decorrentes de problemas de comunicação. Nada além disso, Geraldo. Não é traição, não é falta de dinheiro. E nem falta de discurso. Nem falta, exatamente. É comunicação. Comunicação, exatamente. Comunicação truncada, comunicação inadequada, comunicação pela metade. Isso realmente é que causa a grande maioria das separações e a grande maioria das confusões nas empresas, nas organizações, nas instituições. Que são outro tipo de separação. Exatamente. É a separação societária. Exatamente. Isso é engraçado, nunca tocamos nesse tema. Pois mas é. É de uma importância fundamental. E como é, né? Não é? E como é? As empresas que não conseguem fazer que os seus colaboradores se comuniquem bem,
os sócios que não se comunicam bem. A empresa que não se comunica bem com o mercado, ela tende com certeza a implodir. Por quê? Porque tudo depende da comunicação, Geraldo, Claro, como nós sabemos. claro. As pessoas se comunicando bem, elas vão acabar fazendo que o trabalho flua bem. Os processos organizacionais, por mais que estejam postos, se as pessoas que realmente fazem os processos acontecerem, se elas não se comunicarem adequadamente, com certeza o resultado será inadequado. Imagine isso no serviço público, por exemplo. Que E como talvez acontece, seja né? quem mais precisa de pessoas que se comuniquem bem. Exatamente. Me diga. Muitas vezes nós temos sido convidados para trabalhar justamente isso: comunicação, Isso. relações interpessoais, Perfeito. clima organizacional, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Por quê? A partir da oportunidade que tem um colaborador de ser ele mesmo, de usar os seus talentos, de desenvolver através de capacitações a sua capacidade de comunicar, de agir, de reagir, eles acabam se sentindo mais gente, mais valorizados, mais felizes e acabam, por isso, dando melhores resultados. Aumenta a produtividade e aumenta a qualidade dos serviços. Dos Aí produtos. você quando fala em qualidade, você também tem que ter uma qualidade na própria comunicação Sim. que você sugere que as pessoas usem. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, aquele negócio. Bom, eu trabalho no serviço público e eu falo bem, mas eu não posso me impor. Eu também tenho que pensar que eu estou num serviço público onde as pessoas têm suas vontades. Perfeito. Não é? Exatamente. E tem que haver também uma maneira de falar. Exatamente, Não é verdade? é verdade. E um curso no Carlos Conte ensina isso. Sim, nós também. temos atendido a algumas instituições. Agora mesmo nós iremos ter a honra de atender o Ministério Público Federal. Nós temos um grupo lá de procuradores federais, de gestores, né? Que mesmo já se comunicando bem, eu observei que isso acontece lá, né? Eles estão buscando mais elementos de comunicação, ferramentas para se comunicarem melhor ainda. Observe que há uma preocupação, sim, em boa parte do serviço público. Por quê? Porque sabemos que em algumas situações, essa dificuldade de comunicação acaba fazendo que o serviço público não ande. Embora nós tenhamos muita gente boa, Até um muita gente muito boa. importante. E eu até fico de cátedra para dizer, Uhum. numa determinada época eu tive um programa do Ministério Público que se Sim. chamava Cidadania e Direito. Eu acho que você lembra disso. Perfeito, eu lembro bem. Fizemos durante 2 anos, se não me engano. Sim. E eu conheço os promotores de justiça, todos os procuradores, esse povo todo que tem uma afinidade com o Ministério Público Sim. muito grande. Com certeza. Não é? Mas que tem que estar sempre se comunicando. Sim. E prestando atenção numa coisa muito importante, Uhum. para que o público interlocutor dele não ache que ele está usando de prepotência. Exatamente. Não é? E Exatamente. quando a gente sabe que não é, que eles não Exatamente, têm prepotência. Perfeito. Na Mas realidade, precisam eles ter estão buscando... autoridade, mas Isso. com, por favor. Exatamente, Agora é estão você. buscando cumprir a missão. Aliás, fica aqui o registro que sempre que nós temos pesquisas institucionais, Geraldo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público de forma geral, é sempre uma instituição muito bem avaliada, porque nós sabemos presta um grande serviço Grande ao serviço. Brasil. É. Essa é a grande realidade. Para corroborar essa simpatia que eu tenho pelo Sim. Ministério Público, no dia da gravação, que a gravação é hoje, Uhum. eu vou receber o meu querido amigo Luiz Vasconcelos, Sim. que é um promotor de justiça de primeiríssima linha. Um expoente do Ministério Um Público. expoente do não é? Ministério Público, inclusive uma pessoa super ligada à questão da segurança pública Perfeito. e que nunca foi prepotente. Exatamente. Sabe se comunicar. Exatamente. Os grandes homens, eles realmente fazem isso, né? Se comunicam de forma adequada, pertinente, respeitando e se fazendo respeitar pela autoridade natural e, de maneira nenhuma, uma comunicação prepotente ou comunicação arrogante. Isso realmente Agora, não me é o diga caso. uma coisa, Carlos Conce, já que nós falamos nisso, que imagem, que maneira as pessoas devem se dirigir hoje quando elas são candidatas, num ano como esse, um ano de eleição, candidatas a um cargo eletivo, seja deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, seja o que for. Perfeito. Há que também haver um cuidado muito grande. E muito, né? Já foi, pesquisas diversas informam que, com certeza, a comunicação, a performance do candidato, no momento nós temos os pré-candidatos, mas a performance do pretenso candidato, realmente ela é influenciadora em vários níveis, em vários aspectos. Então, passou o tempo, né, Geraldo, em que o candidato se postava diante do público, numa televisão, diante das câmeras de TV, e dizia: senhores eleitores, senhoras eleitoras, nós estamos aqui porque somos candidatos a tal cargo. Isso não existe mais. Não, claro O que que existe, não. nós sabemos, é uma comunicação
comunicação natural, uma conversa com o eleitor, e o telespectador sabe muito bem disso. Porque se a gente conversa com o telespectador, nós temos uma intimidade muito maior. É o que o Geraldo faz aqui, o que você faz muito bem no seu programa, Geraldo, o que a gente busca fazer, porque essa naturalidade realmente passa credibilidade. Então, você sabe de uma coisa curiosa, quando você diz isso, que eu faço isso no programa? Eu faço mais um pouquinho, desculpe. Sim. Por quê? Porque eu faço com que o meu convidado entre nessa. E é perfeito. E ele isso fica aí. natural também. Exatamente. Não Você é? deixa tão à vontade, Exato. que os seus convidados acabam também entrando nessa espécie de rapó, ou seja, nessa relação harmoniosa, na mesma linha de conversação, naturalmente, porque é claro que a maioria dos convidados, que não tem experiência que você tem, ou que eu tenho, boa parte deles, e é natural que isso aconteça, é bom que se diga, chega com tensão talvez além da conta. Mas quando você tem um entrevistador que realmente deixa mais à vontade, claro que a entrevista flui muito mais e quem ganha é o público. Ele entra no que é a realidade dele. Exatamente. Que é a realidade dele qual é. Quando ele está conversando na casa dele, quando ele está conversando em qualquer outro, no barzinho. Perfeito. Como é que ele conversa? Bem natural, né? Descontraído. Não é verdade? Evidentemente, tendo um cuidado específico com o vocabulário, Sem dúvida, né? Com as sem expressões, dúvida. porque, claro que cada lugar tem um vocabulário propício, tem uma roupa propícia e assim por diante nós sabemos bem disso. Eu tive um convidado aqui, que por sinal eu amo, é uma pessoa maravilhosa, que ele quando começou a entrevista, ele disse, posso falar tudo? Posso dizer tudo? Eu posso falar tudo dele, né? Você lembra, né? Eu posso falar tudo dele? Eu já sabia que não era bem tudo, né? Eu disse, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Adapte a sua comunicação ao exato. telespectador, que merece o meu respeito. Foi, mas ele entendeu que era até um determinado ponto, não podia ir muito além. Mas Pois foi é. de uma maneira tão assim, tão gostosa, tão natural, que os telespectadores ficaram rindo em casa. Oh, que bom, que bom, que bom. Não Né? É verdade. Então, aí é que eu cada vez mais pergunto ao professor Carlos Conce, é possível tirar a antipatia, por exemplo, de um determinado candidato e torná-lo mais empático ao público? É possível isso? Perfeito, é possível sim, desde que o candidato queira, né? Qualquer líder político, empresarial, de qualquer área, se ele realmente tem um quê de antipatia, porque os líderes são avaliados, evidentemente, mas se, apesar disso, houver um esforço no sentido de desenvolver a sua capacidade carismática, empática, isso é possível. Não é? Claro, desde que haja aquela vontade, haja um coração propício para isso. Exatamente. Como também, Geraldo, muitas vezes a gente vê que alguns entrevistados, e no dia a dia mesmo, a gente vê pessoas apáticas, né? Você diz, bom dia, ele fala, bom dia. Como vai? Eu estou muito feliz. É. Como vai você? E isso também tem solução. Não, sim, tem que Né? ter. Tem que ter, desde que também se queira, evidentemente. Porque tem que ter energia, tem que ter uma boa energia. Estamos numa época, né, que é essa época de pré-eleições, né? E a gente fala isso logo no segundo bloco. E eu gostaria que você até iniciasse o segundo bloco dizendo isso, onde existem pessoas e pessoas. Perfeito. Existem pessoas, por exemplo, que acham que a dureza de suas palavras pode ser bom para o período em que o Brasil vive, ou não. Ou será que é a submissão? Ou será que é a agressividade? O que será? Tudo isso no segundo bloco? Você vai falar isso no segundo bloco. Não percam. Com certeza. Lembrando a vocês que o Sebrae Alagoas está à disposição de todo microempreendedor, de toda pequena empresa, média empresa, com as suas consultorias, porque, sobretudo, o Sebrae é especialista em pequenos negócios. Então, utilize as consultorias do Sebrae, sabendo que existem, inclusive, algumas consultorias de determinados níveis que são absolutamente gratuitas. E as que não o são, o Sebrae arca com 80% dos custos da consultoria. Gente, você não cresce se não quiser. O Sebrae está aí para ajudar você a crescer em todos os âmbitos, ok? A imprensa oficial Graciliano Ramos, que além de fazer todo o trabalho para o governo, tem uma parte privada que atende à iniciativa privada e atende com revistas, impressos, folders, o que você imaginar, livros, inclusive, eu já tenho dos meus 10 livros, 9 livros, do 10º vem agora com prefácio de Carlos Conce, dos meus 9 livros, 2 foram publicados pela Graciliano Ramos, inclusive o mais recente, que foi o Por Causas da Vida. Qualidade excepcional e muito bons os orçamentos, vale a pena consultar. Ok? Bodega do Sertão e Filé do Zezé, 2 ícones. Bodega do Sertão com tudo aquilo que você já sabe, já conhece, com aquela comida do sertão, com tudo. E o Filé do Zezé, que nessa Copa do Mundo espera você, com tudo que você tem de bom para torcer,
pelo Brasil e até por outras seleções. Pois é, aqui no Filé do Zezé você vai ter essa oportunidade. Uma música boa, telões em toda a casa, vai ser sensacional. Voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com meu querido amigo Carlos Conce, professor de oratória, diretor do Instituto Carlos Conce. Eu diria mais, eu diria que ele já ultrapassou a questão da oratória, porque quando ele diz que a oratória é muito importante para a comunicação, ele precisa entender que a comunicação também é muito importante para a oratória. Então, as duas coisas conjugadas fazem dele esse professor emérito. Muito obrigado, amigo. Não, meu irmão. É verdade. É isso aí. E nós temos cuidado nos nossos cursos, só para fazer o registro, né? De sempre convidar grandes ícones da comunicação para participar, como nós teremos em breve, mais uma vez, Geraldo Câmara dando dicas de como falar no rádio e na TV. Olha como o curso é bom. Eu tive a honra de ser convidado. Eu acho que é próxima semana, 19, né? se não me engano. Dia 19. Dia 19 estaremos lá. Com muita honra pra gente. É tão bom conversar com aqueles seus alunos. Perfeito. Até hoje tem sido tão bom. Legal, Né? sempre bom pra Das gente vezes em também. que eu tive a oportunidade de conversar com o Paraninfo e dessa vez vou conversar como palestrante. Isso, perfeito. Não é? Perfeito. E eu acho que vai ser gostoso. Com certeza, Porque Geraldo. eu acho que já é uma outra entonação, né? Sim, E aí, sim. eu aproveito para perguntar a você, a entonação do palestrante é outra também. É verdade. Ela sai do discursivo e ela vem para a conversa. É, exatamente. Não é? Até porque palestra quer dizer conversa. Né? Exatamente. Claro que há vários tipos de palestras. Claro, sem dúvida. Mas no seu Ela caso. pode ser empolgante. Exato, mas deve, né? Deve, É, exatamente, mas ela tem que trazer para si a vontade de dialogar. Exato. E tudo isso depende muito, como nós sabemos, né, Geraldo, do público. Que tipo de público do você público, vai, sem evidentemente, dúvida alguma. ter diante de você. Sem dúvida. Que tipo de possibilidades você vai ter diante de você. É um evento mais técnico, você pode ser um pouco mais técnico, mas realmente conversar com o público, mesmo que seja técnico o evento, né, Geraldo? Isso ajuda muito. E claro que a empolgação, como você bem lembrou, é fundamental. Se você não tiver energia, não tiver compromisso, entusiasmo com aquilo que você diz, como é que você quer que o outro se empolgue, se interesse pelo que você está dizendo?
não pode, né, É Geraldo? aquele negócio do dizer assim, eu cheguei aqui, viu, gente? Por favor, pelo amor de Deus, Isso. para de eu pegar no celular, não faz isso, não faz aquilo, porque nós vamos conversar agora e o assunto interessa a você. É verdade, Não é verdade. Eu acho que é por aí. Não Tem é? que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado, porque senão fala sozinho. Exato. Não é isso? Exatamente. Bom, então, onde entra, por exemplo, no curso de oratória, essa diferenciação entre o discurso, a conversa, a palestra e o marido e mulher. Pois é. Hã? Onde entra isso, meu irmão? É bom lembrar para o nosso telespectador que comunicação significa tornar comum através de ação ou de ações. Ações verbais Bom e isso, hein? ações Muito não bom verbais. isso, é. Não é? Quando você faz isso diante de um grupo de pessoas, é uma comunicação oral para um grupo que se chama oratória. Oratória. E a oratória, longe de ser aquele negócio pomposo, como era tradicionalmente, claro, ainda permanece, se for um tribunal, se for algo nessa linha. Mas hoje, cada vez mais, nós temos aquilo que nós falávamos, né, Geraldo? Da informalidade e naturalidade. Mas é engraçado, Sim. deixa eu abrir um parênteses. Pois não? Porque você falou, por exemplo, sobre o tribunal. Sim. Não existe nada mais informal hoje do que os nossos tribunais que a gente vê através da televisão, onde até o palavrão sai. Infelizmente. Infelizmente. Sai, é verdade. Mas não é verdade? É verdade. Parece que mudou aquela pomposidade de um Rui Barbosa, por exemplo. Num... Pois é, questão de qualidade, De qualidade. Né, dos líderes, né, que atuam, evidentemente. isso. Mas ainda existe todo, digamos assim, toda uma rotina e algumas regras, inclusive, de comportamento. Por exemplo, você tem que ir com roupa formal, né? Claro. Você vai defender, Sem homem dúvida. paletó e gravata, mulher tem que ser de terninho, de taiê. Recentemente liberaram, não precisa ser de saia, desde que seja um conjunto de calça comprida, mas um conjunto também formal. Então, continua, apesar disso, né, não uma tem certa dúvida. formalidade, os tribunais, especialmente tribunais superiores, etc. Mas não só nos Mas hoje em tribunais, dia- né? É solenidade. É de modo solenidade, geral. solenidade. Isso até concordo. Perfeito, eu também, Não é? eu também. É. Porque é outra questão, É né, outra Geraldo? questão. Mas, regra Eu geral, não cada vez concordo, mais. Por exemplo, com o Carlos Sim. Costa, esse paletó e gravata está aqui no meu programa, mas o que eu vou fazer? Eu sou filho de professora É. e eu tinha uma tia Eu mãe que era também. costureira. Eu também sou Então, filho de assim, professora. aí você fica assim, meio professor e ao mesmo tempo filho de costureira, porque a minha tia mãe era costureira, aí você fica buscando, evidentemente, trabalhar dessa Não, forma mas que a isso gente aí é acaba uma sendo. brincadeira sem dúvida Lógico, alguma, lógico. porque eu sei conheço disso, sei. também o seu lado formal, Perfeito. que ele é perfeito quando você, por exemplo, é um chefe de cerimônias, um mestre de cerimônias de um evento. Que tiver a honra de tive ser a convidado oportunidade pelo de vê-lo, amigo. inclusive no Tribunal de Contas. Exatamente, Não é? convidado pelo amigo quando Exatamente. fazia a direção lá da área de comunicação E como do Tribunal vejo de Contas. também você numa total informalidade, onde as coisas podem acontecer. Então, eu Exatamente, acho que o verdadeiro mestre é o que sabe também dar o exemplo, você sabe. Perfeito, muito obrigado, amigo Geraldo. Não, mas é verdade. Muito obrigado. É verdade, E- porque isso é a vida. Perfeito, e ter sempre cada um de nós, né, esse cuidado com a adaptação daquilo que você está a dizer com os seus ouvintes. Eu insisto nisso, Geraldo, porque muita gente parece que não leva em consideração os ouvintes. É verdade. Né, mas na preparação da sua fala, mesmo uma fala informal, qualquer que seja a fala, leve em consideração o interlocutor. Perfeitamente. Porque a partir daquilo que você sabe, que você entende, a partir do seu estilo, você vai de alguma forma ter que criar uma ponte entre o seu interlocutor. Isso é possível se você lembrar qual a experiência, Exatamente. qual é o estilo Exatamente. que o interlocutor tem. Aí sim você consegue fazer essa ponte psicológica e atingir com certeza os seus objetivos através da realidade do interlocutor. Você falou ponte psicológica. E todo aquele que é um professor, e sobretudo nessa questão da comunicação e da oratória, ele tem que ser muito psicólogo. E como não tem? E como tem? Que me perdoe a associação ou o sindicato dos psicólogos, né? Aham. Nos perdoem porque nós não estamos tentando tomar o espaço de ninguém, pode ter certeza disso. Mas é que a psicologia hoje, ela, por culpa de vocês, que são os grandes profissionais, ela está tão infiltrada em todos nós, Verdade. que é mais uma maneira de falar casualmente, Perfeito. né? Tem Exatamente. que ter muito de psicologia. Exatamente. Não tem? Exatamente. Ainda bem que nós temos psicólogos competentes, como Com você certeza. falou, né? Para ajudar nesse contexto. É verdade. Preocupado com isso, Geraldo, foi que eu fiz no Centro Universitário SESMAC também uma especialização em clínica psicanalítica. Por que eu fiz essa pós em clínica psicanalítica? Preocupado, evidentemente, com essa ponte que vai, evidentemente, no campo do pensamento para depois ir para a linguagem. Porque quando recebemos alguém lá no Instituto Carlos Conce, nós temos todo o cuidado com
a personalidade, com o estilo, com o jeito de ser de cada um. Em curso de oratória não se muda estilo. Em curso de oratória se melhora o estilo de cada um, né? Cada pessoa é um diamante. E esse diamante que chega até lá, com cérebro e coração, vai ser lapidado. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, se ele quiser. Se ele quiser. Porque também existe isso. A porta é por dentro. É verdade. Não é? Se abre por dentro. Eu tenho visto, inclusive, nas formaturas a que eu tive a honra de comparecer no Instituto Carlos Conce, pessoas admiráveis. Perfeito. Pessoas que chegam dando testemunhos de quem era e de quem passou a ser. E mostrando, demonstrando na sua fala que passou a ser. Exatamente. Não é? Essa transforma. Me lembra os programas que existem hoje nas televisões abertas. Vamos fazer a transformação. Aí pega uma pessoa do povo que não está acostumada a nada disso, leva lá para dentro, muda os dentes, muda isso, muda aquilo, faz a maquiagem, muda a roupa, muda tudo. Está aqui a transformação. A transformação também pode vir de dentro para fora através da comunicação. E essa é a melhor, né? Essa é a melhor. Se você lembrar de trabalhar o indivíduo por dentro, a partir do seu coração, o seu modus operandi, realmente o modo de atuar, de operacionalizar no dia a dia, for de alguma forma transformado, isso vai fazer enorme diferença. Vai tornar o outro mais feliz, né, Geraldo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta importante para o nosso telespectador que está com vontade de fazer o curso no Instituto Carlos Conce. Me conta uma coisa. Independente daquilo que você faça para a turma, como é aquele contato direto? Como é que são aquelas pessoas que ainda estão inibidas ou que têm vontade de uma conversa melhor com o Carlos Conce? Isso existe também. Claro que existe, né, Geraldo? Tanto é que o curso é das 19 às 22h20 e a gente vai até às 22 horas, às 21h50 e reservamos os últimos 20 minutos, né, para conversas, para perguntas, para troca de ideias. Então, quem pode, quem o horário permite, fica um pouco mais, a gente bate aquele papo. Medos? O maior medo do ser humano, realmente, amigo Geraldo, o medo mais lembrado. As pesquisas diversas atuam nisso aí e comprovam isso aí, né? E chegam a essa conclusão. O grande medo mais lembrado pelas pessoas é o medo de falar em público. Portanto, se você tiver medo de falar em público, você está de parabéns, você é normal, porque é o grande medo das pessoas. Eu diria que o maior medo das pessoas seria o medo ao próprio ser humano que está de frente dela, seja coletivamente ou individualmente. Sim, perfeito. Você não acha? Sim, é por aí. Não é? Evidentemente que esse aí é o fator externo, porque o cidadão que vai até lá, ele pensa assim, e se eu arranhar a minha imagem? Perfeito. E se eu me sair bem diante dos telespectadores na entrevista? Isso. Se eu me sair mal e não me sair bem, né? Se eu me sair mal diante de um grupo de pessoas, como é que eu vou ficar? Aí vem a questão da autoestima, do amor próprio. E sim, os indivíduos que estão assistindo, de alguma forma, vão intimidá-las. Você tem toda certeza. Político ou não, época de eleições ou não, para o negócio, para o que você quiser, para aquela necessidade que você tem de se comunicar, seja individualmente ou seja coletivamente, Instituto Carlos Conce, como é que ele se inscreve? Trabalhamos com isso, né, Geraldo? Nós temos profissionais de diversas áreas, nós temos médicos, advogados, professores, nós temos pedagogos, psicólogos, profissionais liberais, influenciadores digitais, coaches. Nessa turma mesmo tem todos esses, na última que estamos trabalhando. Se inscreve através do telefone 3327-7090, Geraldo. Calma, 3327-7090. O telefone do Instituto Carlos Conce. 3327-7090. Essa é a forma correta de dizer, porque você tem mais tempo para realmente perceber o que está sendo dito. 3327-7090. Ou coloca no Google Carlos Conce e aí você vai ter várias possibilidades. Você sabe como é que eu faço quando aqui eu tenho um cantor? Sim. Dê seu telefone cantando. Tá certo. Aí o cara guarda, não é? E como guarda, né? Obrigado, eu posso estar cantando o meu, Geraldo, para encerrar? Você quer cantar o seu? Claro, então eu canto agora. 3327 7090. Ligue 3327-7090, 7090. Inscreva-se no curso de comunicação verbal do Instituto Carlos Conce. Gostou, não foi? Aê! Aê, valeu. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Obrigado a você, Geraldo. Obrigado a vocês também. Obrigado, Felipe. Obrigado, telespectador. Agora. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que é ele que manda, então vai acontecer. Vamos lá, gente.
Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.